Em meados dos séculos XVI e XVII, viajantes acabaram trazendo notícias para os europeus de uma suposta cidade repleta de edifícios nobres e governada por um rei bem poderoso. Essa cidade possuía uma imensa muralha que se estendia a quilômetros de distância, semelhante às muralhas da China. Mal sabiam os europeus que essa cidade era um reino muito poderoso, localizado dentro do continente africano, o famoso Reino do Benin. Mas, para compreendermos melhor a história desse reino, temos que voltar um pouco no tempo. O Reino do Benin foi um reino localizado nas florestas do sul da África Ocidental, na moderna Nigéria. Esse poderoso reino prosperou muito por volta dos séculos 13 a 19 d.C. As origens desse reino se remontam aos séculos 12 e 13. A história de sua formação é repleta de versões, e o que se sabe sobre esse reino, em boa parte, é através da arqueologia e de contos tradicionais africanos. De acordo com os contos tradicionais africanos, esse reino foi formado pelo povo Edo, que fundaram a cidade de Ubini, mais tarde chamada de Cidade do Benin, por volta do ano 1180. Com o passar do tempo, a cidade de Benin se desenvolveu de uma maneira impressionante, graças ao seu comércio regional. O reino de Benin foi um importante intermediário entre outros reinos, canalizando produtos como algodão e pedras semi-preciosas. Outros itens comercializados incluíam peixes, sal, inhames e gados. Esse comércio foi tão desenvolvido que há evidências de moedas nativas sendo usadas na forma de manilhas, que nada mais eram que pesados braceletes em forma de ferraduras. Além disso, foi evidenciado através de fios e varas feitas de metais como cobre, latão e bronze. Além do mais, há evidências de itens que vinham da Pérsia e das Maldivas, e que foram usados como moeda pelo reino de Benin, antes mesmo do contato direto com os europeus, o que indica o sucesso comercial do reino pelas rotas terrestres. A cidade de Benin, que era a capital do reino, ficava uns 30 quilômetros do litoral e a oeste do famoso rio Níger. De acordo com evidências arqueológicas e escavações feitas na região, a cidade era cercada por uma muralha bem extensa e bem fortificada. O Guinness Book of World Records, de 1974, descreveu as muralhas do Reino de Benin como a segunda maior estrutura feita pelo homem no mundo, logo depois da Grande Muralha da China. Em termos de extensão e série de muralhas de terra, as muralhas do Reino de Benin superava a Grande Muralha da China. O escritor britânico Fred Peace escreveu no Niçentast o seguinte relato: as muralhas do Reino de Benin se estendem por cerca de 16.000 quilômetros no total, em um mosaico de mais de 500 limites de assentamentos interconectados. Elas cobrem 6.500 km² e foram escavadas pelo povo Edo, e no total elas são 4 vezes maiores que a Grande Muralha da China, e consumiram 100 vezes mais material que a Grande Pirâmide de Quéops. Elas levaram cerca de 150 milhões de horas de escavação para serem construídas, e são talvez o fenômeno arqueológico mais impressionante do planeta. As paredes da cidade foi construída com estruturas de vala e de dique. A vala foi cavada para formar um fosso interno e a terra escavada dele foi usada para construir muralhas externas. Seu método de construção é anterior ao uso de equipamentos ou tecnologia modernos de movimentação de terra. Os fossos da cidade eram fortemente guardados 24 horas por dia,
e como linhas de defesa, eles detinham os invasores que podiam ser vistos tentando atravessá-los, mas acabavam sendo capturados ou mortos pelos soldados do reino de Benin. Os bancos íngremes de terra impediam os invasores de escalar, pois eles poderiam ser enterrados na areia. Além disso, as paredes eram altas, o que desencorajava os inimigos de escalar as muralhas. Os muros externos, que eram muito altos e forneciam um escudo espesso ao redor da cidade, e os 9 portões restringiam o acesso à cidade. A capital do reino era cercada por um muro interno de 10 quilômetros de extensão. As partes mais importantes, como o Palácio Real e as casas dos chefes, eram protegidas por esse muro interno. Do lado de fora do muro, havia uma vala fundada e bem larga, junto com o muro. Viajantes que traziam mercadorias para a cidade eram autorizados a entrar após pagar pedágio. Para os visitantes que buscavam ver o rei, demorava vários dias para vê-lo. E para alguns comerciantes, era muito mais conveniente conduzir o seu comércio fora da cidade e das fronteiras da cidade de Benin. Os reis de Benin portavam o título de Oba e eram considerados a ter direito divino de governar. O rei não só controlava todo o comércio estrangeiro, como também detinha a maior parte dos bens de alto valor no reino, como peles de leopardo, pimenta, corais e marfim. E muitos governantes foram celebrados através da arte de Benin. As máscaras de marfim que se usava na cintura mostram os reis de Benin usando coroas e colares de cabeças humanas. Os reis frequentemente aparecem nas placas de latão que adornavam o Palácio de Benin, onde eram figurados como líderes guerreiros. O leopardo era um símbolo apropriado para o rei, sendo que o animal era considerado o rei do mato, e somente o rei era permitido a matá-lo, tipicamente no sacrifício anualmente feito pelo rei em sua homenagem. O rei e sua corte e o palácio eram ambos o coração espiritual e político do reino do Benin. O palácio possuía vários pátios e numerosas galerias com pilares de madeira que sustentavam o teto. Nesses pilares de madeira que sustentavam o teto, haviam as placas de latão, que são consideradas um dos pontos mais altos da arte da África Ocidental de todos os tempos. Além das placas de latão, os artistas do Reino de Benin produziram esculturas em tamanho real de cabeças, figuras humanas, animais completos em tamanho menor e sinos cerimoniais. O marfim era outro meio que os artesãos do Benin favoreceram, esculpindo as máscaras de quadril, caixas, pentes e até braceletes bem sofisticados. A grandeza do reino foi descrita no século XVII por um viajante holandês que diz: "O palácio ou corte do rei é um quadrado, e é tão grande quanto a cidade de Arben, e totalmente cercada por um muro especial que circunda a cidade. Ele é dividido em muitos palácios magníficos, casas e apartamentos dos cortesãos, e conta com belas e longas galerias quadradas, quase tão grandes quanto a Bolsa de Valores de Amsterdã, mas uma é maior que a outra. Descansando sobre pilares de madeira de cima para baixo, cobertos com cobre fundido, no qual estão gravadas as imagens de suas façanhas de guerra e batalhas." O maior rei do Benin foi Ewari, o Grande, que reinou entre 1440 a 1473. Ele foi considerado um grande guerreiro e um mago bem poderoso. Durante o seu reinado, o reino prosperou bastante e atingiu a sua máxima extensão territorial. O rei era aconselhado por um grupo de chefes titulados e hereditários, e havia outro grupo de chefes nomeados pelo rei para governar cidades específicas. Além disso, Ewari determinou uma lei que dizia que o filho mais velho do rei deveria herdar o trono de seu pai.
Em um relato do oficial naval inglês Thomas Windham, que visitou o Benin no ano de 1533, podemos ver um pouco da vida do rei. Ele diz em seus relatos da seguinte maneira: o rei sentava-se em um salão enorme, com nobres encolhidos, sobre as nádegas, com seus cotovelos sobre os joelhos, e suas mãos cobrindo seus rostos, sem olhar para cima, até que o rei os comandasse. Através do registro do oficial naval inglês, a gente pode ter uma noção do tamanho e poderio que o rei do Benin possuía sobre seus súditos. Em meados do ano de 1485, o reino de Benin foi descoberto por exploradores portugueses, que acabaram se deparando com um reino situado em meio às florestas tropicais, secas e manguezais do continente africano. Logo, o reino passou a ter grandes relações com os portugueses. E durante os séculos XV e XVI d.C., Benin passou a comercializar roupas de algodão, miçangas, marfim e principalmente escravizados com os portugueses. Além dessas relações, os artistas de Benin comercializavam obras de arte com Portugal. Esses artistas passavam a confeccionar adegas de sal feitas de marfim, que possuíam desenhos de cavaleiros europeus ou que representavam mosquetes. Arte essa que era bem apreciada e sofisticada no reino. A queda do reino de Benin começou a ocorrer devido a uma série de disputas dinásticas e guerras civis internas. E em um decorrente declínio, o Império Britânico avançou contra o reino no século XIX. Em vista disso, o reino foi conquistado pelos britânicos no ano de 1897. Nessa expedição, os britânicos capturaram, queimaram e saquearam a cidade de Benin, o que acabou ocasionando o fim do reino. Nessa expedição, mais de 2.000 peças de bronze criadas desde o século XIII na Idade Média foram levadas pelos britânicos, que comercializou as peças conquistadas e, em decorrência disso, as peças foram espalhadas por diversos museus europeus.